Olá, meu querido, olá, minha querida. Bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Juliane Silva, sou do Ministério Ágios e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Bem, hoje eu gostaria de meditar com você sobre o seu relacionamento com Deus, mas não somente com um Deus que é soberano, criador de todas as coisas, o juiz que julga, o rei do universo, mas com um Deus que também é Pai. Como a própria palavra de Deus nos diz no livro de Isaías 64, versículo 8, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Está lá, escrito na palavra de Deus, dizendo que o Senhor, Ele é o nosso Pai. Durante muito tempo, na minha vida cristã, eu comecei a observar que eu tinha uma certa dificuldade de me relacionar com Deus, de me dirigir a Ele como um Pai. Embora eu conhecesse, de ouvir falar, de ser ministrado na igreja, mas eu tinha uma dificuldade de me direcionar a Deus como um Pai. E à medida que eu fui buscando a Ele na palavra, buscando a Ele em oração, eu comecei a perceber que Deus não era somente aquele Deus julgador, o Deus que somente me trouxe salvação, me deu vida eterna, que faz milagre. Mas no dia a dia, com as experiências que eu fui tendo com o Senhor e meditando na Sua palavra, eu comecei a observar que Deus era também um Pai e um bom Pai. Essa minha dificuldade nada mais era do que reflexo do conceito que eu tinha sobre Pai. Eu louvo ao Senhor que tenho e tive um Pai, né, que é um homem bom, um homem honesto, foi um bom pai para mim, no sentido de que ele não nos maltratava, né, nem a mim nem meus irmãos, não vivia batendo em nós, nem nos castigando, mas ele foi um pai ausente para mim e para os meus irmãos, né? A educação da gente, ela ficou toda sobre a responsabilidade da minha mãe. Meu pai era muito ausente, ele passava os finais de semana com os amigos, bebendo. Ele não tinha aquela preocupação de saber se estava faltando alguma coisa para mim e para os meus irmãos. Não era aquele pai que levava os filhos para passear, para brincar, não jogava bola com meu irmão, não chegava para conversar com a gente, para saber como foi o nosso dia. A gente não tinha diálogo. Meu pai era aquela pessoa que trabalhava, aí vinha para casa, fazia suas refeições, dormia, e quando não estava assim, ele estava com os amigos, né, bebendo, se divertindo. Então, assim, ele, apesar de ser um homem bom, foi um pai ausente. Então, assim, eu não conhecia, eu não tinha o conceito de um pai amigo, amoroso, afetuoso. O meu conceito era de um pai que somente trabalhava, colocava o dinheiro em casa, né, e ia e saía de casa, que não estava ali presente todos os dias participando das nossas vidas. E embora eu soubesse, quando eu aceitei a Cristo, que Deus era diferente, mas esse conceito que eu tinha de pai estava refletindo, mesmo que de uma maneira inconsciente, no meu relacionamento com Deus. E aí eu comecei a perceber que eu tinha essa dificuldade de me dirigir ao Senhor, né, como uma figura paterna. Mas graças a Deus, através da meditação na palavra, da busca a Ele, porque a própria palavra diz, se a gente buscá-lo, nós vamos encontrar, isso foi mudando. E hoje aqui eu quero elencar algumas características paternas de Deus. A primeira delas
meus amados, que eu queria mostrar para vocês, é que Deus é o nosso Criador. Lá em Gênesis, no capítulo 1, 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Existe um ditado popular por aí que se diz o seguinte, que o pai não é aquele que somente coloca o filho no mundo, mas aquele que cria, que cuida, que está ali. Então Deus foi quem nos criou. Criou lá Adão, Eva no paraíso, né? Colocou eles no jardim, eles tinham tudo lá. Então Deus é o nosso Criador. Vamos dizer assim, Deus tem legitimidade paterna sobre nós no mundo espiritual, porque nós somos descendentes de Adão, né? E Adão foi criado por Deus. Então, digamos que nós temos espiritualmente o DNA de Deus no nosso espírito, né? Então ele tem legitimidade espiritual sobre nós. A segunda característica que eu gostaria de trazer para vocês aqui é que Deus é o nosso provedor. O Salmo 23, no versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Deus ele passa a ser o pastor da nossa vida, ou seja, exercer domínio, controle sobre nós, nada nos falta, né? Nós temos tudo quando Deus é o nosso pastor, né? Ele é o nosso provedor. Um bom pai, ele se preocupa em prover todas as necessidades do seu filho. Ele quer saber se seu filho tem um alimento, se está saudável, se tem uma boa educação, né? Ou seja, Deus, ele provê todas as nossas necessidades. Ele está interessado em prover todas as nossas necessidades. É tanto que a sua palavra diz, né, que nada nos faltará se tivermos ele como nosso pastor, né? Então Deus é o nosso provedor. Que bom, né, que o nosso Deus se preocupa em suprir as nossas necessidades. Outra característica paterna de Deus é que ele nos corrige. Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 11 e 12, diz o seguinte: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Meus amados, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele é o nosso provedor, mas ele também é aquele que nos corrige. E a correção não é algo que vá nos fazer mal, muito pelo contrário. Aqui no versículo que eu acabei de ler, diz que ele repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, Deus só repreende, só corrige aquele a quem ele ama, né? Correção não é um ato de maldade, e sim um ato de amor. Eu quero dar um exemplo da minha filha. Minha filha tem 3 anos e agora ela está com o hábito, uma mania de mentir. E toda vida que ela mente, eu tenho que aplicar uma correção. Eu repreendo ela, eu coloco ela de castigo. E devido à idade, qualquer coisa ela chora, ela se entristece, ela responde. Então assim, pra mim é difícil fazer, é difícil vê-la chorar. Mas eu preciso fazer isso, embora ela seja muito pequena, mas eu preciso fazer isso porque senão, lá na frente, no futuro, se ela continuar mentindo, e como mentir é pecado, isso trará consequências danosas à vida dela. E eu, como mãe, não quero que minha filha sofra consequências danosas. Então, por amor a ela e em amor, eu estou corrigindo, né? Pensando no futuro, para que ela não venha sofrer danos, né? Então, o Senhor, ele nos corrige, ele nos trata, porque nós precisamos. Porque precisamos crescer maduros na fé. Quando não há correção, nós nos tornamos cristãos imaturos na fé, né? A correção é amor e a falta dela, eu digo que é negligência. É porque é muito fácil, é muito mais fácil você passar a mão na cabeça, né? Não se aborrecer, não ver o filho fazer birra, não ver ele se contrariar. Isso é bem mais fácil.
mas não é o correto. Corrigir é difícil, porque dá trabalho, você perde tempo, muitas vezes você tem que explicar, você tem que tratar, você vai ver o filho fazer cara feia, mas é necessário. Isso nos leva a uma maturidade, isso faz com que os filhos cresçam, se tornem adultos maduros, e nós como cristãos maduros na fé. A correção ela é necessária, e Deus como Pai precisa nos corrigir. Outra característica paterna de Deus é que Ele é o nosso guia. No mesmo salmo que eu li, que eu citei aqui no começo, Salmo 23, o versículo 2, a parte B, diz o seguinte: guia-me mansamente a águas tranquilas. Né? Então o Senhor, Ele é o nosso guia, né? Ele está para nos orientar. É muito bom a gente saber que temos um Deus em que em determinado momento das nossas vidas, em que a gente precisa tomar uma decisão, fazer algo, não sabemos qual caminho seguir, não sabemos qual decisão tomar, e Ele está ali para nos orientar, nos guiando de uma maneira mansa às águas tranquilas, ou seja, nos levando a um caminho que nos traz paz. Quando nós estamos desorientados, né, muitas vezes a gente acaba desembocando em caminhos que não são tão tranquilos, que não nos levam à paz, e muitas vezes nós quebramos a cara, né? Por isso é bom a gente consultar o Senhor, e Ele é o nosso guia, Ele é o nosso orientador. É uma característica paterna, essa é a função do pai, estar guiando, né, admoestando o filho, ensinando ali, orientando ele. Outra característica paterna é que Deus sempre nos ouve, meus amados. Lá em Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Né? Então Deus, Ele está apto a nos ouvir. A Bíblia diz que sempre que a gente buscar, a gente vai achá-lo. Ele está sempre disponível para nós. E o mais interessante é que Deus é um Deus que trabalha 24 horas, mas mesmo Ele trabalhando 24 horas, a Bíblia diz que Ele está disponível para nós, para nos ouvir. Ele deseja ouvir, porque Ele deseja ter comunhão conosco, Ele deseja ter intimidade conosco. Então o Senhor, Ele está ali sempre apto, né, a nos ouvir, a nos consolar, a nos tratar, a nos trazer cura, a trazer resposta para nós. Ele está sempre ali. É bom a gente saber que nos momentos mais difíceis, onde muitas vezes a gente não encontra alguém para conversar, porque hoje em dia, se tem algo muito difícil de a gente encontrar, eu costumo dizer que é caro, é um ouvido. Um ouvido hoje em dia é muito caro, porque as pessoas só querem falar, mas não querem escutar, né? E Deus está sempre pronto para nos escutar. Quando você estiver muito agoniado, muito atribulado, eu estou sozinho, não tenho ninguém, vá, entre no seu quarto, derrame sua alma, seu espírito, seu coração diante do Senhor. E Ele é o único que, escutando você, pode fazer alguma coisa por você verdadeiramente. Muitas vezes a gente passa horas no celular, passa horas com a amiga no telefone, no WhatsApp, contando, né, os nossos problemas, e infelizmente eles não podem muitas das vezes fazer nada por nós. Que podem talvez orar, dar um conselho, às vezes até uns conselhos errados. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é aquele que nos ouve e que pode fazer alguma coisa por nós. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, né? Não há nada que não esteja ao seu alcance. Ele pode todas as coisas. E a última característica das que eu enumerei aqui para trazer para você neste dia, meu amado, é que Deus, Ele nos ama e nunca nos abandona. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia diz lá no livro lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Que coisa boa! A Bíblia diz que quão grande amor Ele nos tem concedido, né? Lá em João 3,16 diz assim, que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o único filho que Ele tinha para
que eu e você não perecêssemos e tivéssemos direito à vida eterna. O amor de Deus é tão grande por nós que a Bíblia não foi capaz nem de encontrar uma palavra que descrevesse esse amor, né? Disse, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não houve um adjetivo, né, que pudesse expressar o tamanho desse amor que Deus tem por nós. Isso é muito bom. E Ele nunca nos abandona. Mateus, no capítulo 28, versículo 20, a parte B, diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor, Ele é um Deus eterno. Ele é um Pai eterno, né? A própria Bíblia diz que Ele é um Pai eterno. E Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu amado e minha amada do Senhor, Deus, Ele é um Pai que nos ama com amor que não se pode medir nem expressar, e Ele está conosco todos os dias, nos dias mais difíceis das nossas vidas, quando a gente acha que está sozinho. Deus, Ele está ao nosso lado, né? Ele diz várias vezes na Bíblia: não temas, porque eu estou contigo. Ele está sempre contigo. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, olha só, ainda que você esteja no fundo do poço, o Senhor, Ele está contigo. Então, meu querido, eu gostaria de encerrar essa meditação de hoje com um trechinho de uma música bem conhecida de Aline Barros, que diz o seguinte, que diz exatamente assim: eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai, tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Quando a gente começa a enxergar Deus não só como aquele Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que faz milagres, o Deus de vitória, porque de fato Ele é tudo isso, e é mesmo, mas quando a gente começa a enxergar Deus como um Pai, um bom Pai, a gente começa a sentir isso, esse desejo de estar na casa do Pai, de comer na mesa dele, de se fartar com os seus banquetes e de viver para Ele. Quando a gente entende que Deus também é um bom Pai, né? Que Deus é esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, que é o nosso provedor, que se preocupa com as nossas necessidades, que é o nosso guia, que está ali nos orientando, que nos corrige quando necessário, por amor e em amor, que está sempre apto a nos ouvir, a nos tratar, a nos consolar, que nos ama com um amor tão grande e imensurável e que sempre está conosco todos os dias até a sua vinda. Então, quando a gente entende isso, o nosso relacionamento com Deus, ele torna-se mais profundo, ele torna-se mais íntimo. Depois que eu entendi isso, né, que eu entendi esse conceito de Deus como um Pai, o meu relacionamento com Ele mudou. A minha comunhão com Deus hoje é diferente. Eu sei que embora as pessoas me critiquem, embora as pessoas não vejam qualidades em mim, embora eu seja cheia de falhas, eu sei que eu tenho um Pai que eu posso confessar as minhas falhas e que está pronto para me perdoar. Eu sei que eu posso chegar para Ele no meu quarto e dizer o que eu estou sentindo, e dizer as minhas tristezas e dizer as minhas alegrias, e eu vou receber conforto, né? O meu relacionamento com o Senhor mudou. Eu não sei, meu amado e minha amada, qual é o conceito que você tem de Pai, ou se é que você tem algum conceito, porque talvez você não tenha tido um Pai presente na sua vida, ou talvez você tenha vivido sem a presença de um, ou se o seu conceito sobre Pai é algo muito negativo que lhe traz lembranças dolorosas. Mas eu quero dizer para você neste momento, eu quero dizer a você na autoridade do Espírito Santo de Deus, que a primeira coisa a fazer, se existe um relacionamento entre você e um pai terreno que é doloroso, é que você precisa perdoar essa pessoa. E que se você não tem
esse conceito positivo na tua vida, ou se você nem ao mesmo tem esse conceito, eu quero dizer a você que Deus, Ele está disponível. Deus foi quem lhe criou, a imagem e semelhança dele. E Ele está disponível para você, para cuidar de você, para suprir as suas necessidades, para te amar, para te ouvir, para sarar as tuas feridas, para te abraçar. Ele está com os braços abertos. Então, sinta-se amado, sinta-se filho, sinta-se filha. Você não é órfão. Deus te ama e deseja ter esse relacionamento como de um pai para com o filho. Então, não se entristeça. Você tem um pai, sim. Basta tão somente que você deseje, né, estar na casa dele, estar com ele e viver com ele, porque ele está de braços abertos esperando você. Que o Senhor Deus possa estar tratando da sua vida neste dia, que essa palavra venha dar frutos no seu coração e que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Meu querido, se você tiver mais vontade, né, se você tiver mais interesse em ouvir um pouco mais sobre essa mensagem, sobre mais detalhes dessa palavra, ver mais referências bíblicas de Deus como um pai, você pode estar acessando o meu blog, que é juliane.agios.org. Lá você vai encontrar essa ministração escrita com mais detalhes e mais referências, assim como outras ministrações sobre diversos outros assuntos. Então, fique à vontade, se tiver interesse, acesse lá o blog. E também temos aqui no nosso ministério vídeos também com o nosso pastor Wendel, que está trazendo uma série bem interessante sobre o arrependimento de obras mortas, para aquelas pessoas que não tiveram, para aqueles cristãos que não tiveram discipulado. É bastante interessante, ou até mesmo você que fez, mas que não tem esses conceitos muito claros, e você também que está iniciando na sua fé. É bastante interessante essa série do pastor Wendel. Então venha, continue acessando o nosso canal e sendo abençoado aqui com o Ministério Agios. Até a próxima, meu amado, e que Deus nos abençoe.